Já vamos então colocar a imagem para eu falar sobre o nosso entrevistado. O nosso entrevistado é o delegado, palestrante e agora escritor. Ele é titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP de Cuiabá. E em breve vai lançar o seu primeiro livro, A História do Crime de Homicídios. Um profundo levantamento histórico sobre um dos temas mais intrigantes e complexos da criminologia. Então, portanto, prepare-se para uma jornada fascinante através dos mistérios e evoluções do crime, explorando aspectos históricos e culturais de maneira única. Portanto, o nosso boa noite de hoje é para o Marcel Gomes de Oliveira. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos os telespectadores aí da TV Cidade Verde, do programa Boa Noite com Elias Neto. Poxa vida, muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença. Lançando um livro, então, que foi um trabalho de fôlego, pelo que eu percebi, né? Perfeito, Elias. O livro A História do Crime de Homicídios, né? Ele surge em 2011, portanto, aí há 13 anos atrás, quando eu fiz um pequeno artigo, né? Ainda no período acadêmico. E esse artigo publicado, após esses anos, eu verifiquei que esse artigo, que era um pequeno artigo, tinha se tornado referência de diversos autores, diversos artigos científicos de mestrado, doutorado. E diante de um desafio aí dos meninos da editora Humanos, né, do Leandro, do Jair e do Nélito, eles fizeram a proposta de como a gente poderia tornar esse artigo um livro aprofundado sobre o tema. E foi justamente isso que a gente parou, se debruçou, e durante aí alguns meses do ano passado, eu me dediquei na escrita, né, no aprofundamento desse estudo, e agora está saindo aí a edição para todos, né? De 2011 até o ano passado, você fez o levantamento. Como é que foi esse trabalho aí? Isso, foram mais de 240 obras consultadas, levantadas, tanto no direito nacional quanto no direito internacional, buscando estritamente assuntos históricos relacionados ao crime de homicídio. Então, o livro, né, embora seja um livro que tem alguns aspectos jurídicos, o aspecto mesmo que prepondera nele é um aspecto histórico, né? Então, pesquisa histórica, voltada aos institutos do crime de homicídio, especificamente a sua criação, a sua história. Então, por exemplo, por que o crime de feminicídio, a partir do ano de 2015, passou a ser qualificado no Brasil? Por que a qualificadora do crime de feminicídio foi inserida no ano de 2015 no Brasil? Por que outros países, a partir de 2010, começou esse movimento de tornar o feminicídio um tipo de homicídio qualificado, né? Então, tem um aspecto histórico por trás disso. Existem movimentos feministas, por exemplo, nos Estados Unidos, que preponderaram, né, a luta por esses direitos, e algumas chacinas de mulheres ocorridas no México fizeram com que, né, despertasse o interesse nessa temática e até, consequentemente, ao longo dos anos, após diversos debates no Congresso Nacional, em 2015, o feminicídio, que é um tema tão em voga atualmente, né, então o feminicídio passou a ser qualificado no Brasil a partir do ano de 2015. Portanto, vamos fazer aí 9 anos que o crime de feminicídio efetivamente se trata de uma qualificadora no nosso Código Penal. Mas aí nós podemos dizer que o feminicídio demorou para ter uma qualificação no Brasil, né? Demorou para ter essa decisão. E por que isso teria acontecido? Demorou para essa qualificadora inserir a partir do momento que você analisa principalmente o cenário internacional. Então, você verifica que outros países, né, já existiam essa qualificadora, já existia essa definição. No Brasil, a gente costuma dizer que depende, a temática depende muito de uma agenda política, que é justamente você aproveitar o momento no cenário político que aquele assunto entre em voga, né? Então, às vezes, o cenário político propício para esta lei ser aprovada foi justamente no ano de 2015, né? Quando você havia ali diversas estatísticas demonstrando, indicando o elevado número de homicídios, né, em desfavor de mulheres apenas pelo fato de elas serem mulheres, o que classificava aí o crime justamente no aspecto internacional, né, como crime de feminicídio.
E como é que você vê a situação em Mato Grosso? Recentemente tivemos uma pesquisa aí mostrando que acho que Sorriso, né, é uma das cidades mais violentas nesse sentido e, aliás, é uma região bastante rica, né? Entretanto, o feminicídio é muito presente. Perfeito. Os dados levantados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública trazem esses números, né, de número de mulheres mortas, né, relacionado especificamente ao crime de feminicídio. A cidade de Sorriso, no ano de 2023, especificamente no final de 2023, ocorreu um crime que chocou o Brasil, né? Acredito que todos se recordam desse crime, que foi uma mãe que foi juntamente executada com suas filhas, né, por uma pessoa que estava ali ao lado trabalhando num canteiro de obras. Rapidamente esse crime também foi solucionado, né? Mas ainda assim as marcas ficaram, né, e consequentemente repercute nesses números aí que são apresentados. Por trás desses números também a gente tem que ressaltar que, embora haja, né, esses números de quantidade de vítimas de feminicídio, a resposta efetivamente é dada pelo Estado, né? Os números também atuais demonstram que de 17 feminicídios que a gente teve até este momento, né, até hoje, até a data de hoje, os 17 foram efetivamente punidos, foram presos e estão sendo, né, encaminhados pelos ritos processuais à justiça para que se efetivamente faça a justiça. Por falar nisso, teve um crime agora recente que foi muito assustador, que é o caso Catani, a Raquel Catani. É claro que o pai da vítima contribuiu, né, com o trabalho da polícia, mas de qualquer forma, esses elementos eles seriam presos, né, até porque o mais rápido possível, até porque um dos familiares do mandante, que era o ex-marido da vítima, já tinha várias passagens pela polícia, né? E aí foi bastante rápido essa situação, né? A família precisa dar contribuição para isso ser rápido também? Na verdade, na investigação de homicídios, né, a vítima não fala porque a vítima está morta. Então, quem termina traçando os últimos passos das vítimas é justamente os seus familiares e amigos, círculo de amigos. Claro que isso contribui, né, no processo de investigação, mas a gente tem que destacar aí, eu conheço os delegados que atuaram na investigação, tanto o doutor Guilherme, né, Pompeu, quanto o doutor Edmundo Filho, dois excelentes delegados aí que eu sei que não estavam dormindo, né, para dar uma resposta rápida. E o crime de homicídio é isso, né? Você procurando as provas minuciosamente, e esse trabalho que foi realizado não é um fato pontual neste caso. Eu acompanho ali os trabalhos da Delegacia de Homicídios e posso dizer que o trabalho técnico, né, voltado para a investigação é realizado em todo e qualquer caso. Então, o objetivo sempre, né, de quem está à frente da investigação é chegar à autoria do crime, né? Esse é o objetivo final. Independentemente de ser uma vítima rica, pobre, preto, branco, o objetivo sempre, né, é você chegar à autoria do crime. E não por acaso, através dessa doutrina que a gente aplica, né, e que a gente, como docente dentro da Academia da Polícia Civil, a gente passa para as futuras gerações dos novos investigadores que estão aí, é justamente esse. E não por acaso, o Mato Grosso hoje é um dos estados que detém um dos maiores números de elucidação de crimes de homicídio. Nós chegamos a 74% de elucidação dos crimes de homicídios, né? Ou seja, a cada 10 homicídios, cerca de 7,4 são efetivamente elucidados pela polícia, o que são um número excelente diante dos números do cenário nacional, que chega a 35%. Então, de fato, você verifica que o Mato Grosso está na vanguarda, está nessa vanguarda da investigação e, de fato, há um investimento, né, porque a gente acredita também de um aspecto da segurança pública, que o homicídio é a mola propulsora para a prática de outros crimes. Então, a partir do momento que você efetivamente, de forma técnica, né, prende esse tipo de autor de crime, né, no caso, né, que está sendo passado aqui agora para todos os telespectadores, o caso da Raquel Catani, fica a resposta do Estado, né? Fica a resposta do Estado. E qual é a resposta do Estado? Para quem praticar este tipo de crime, você
tem uma grande chance de ser preso aqui no Mato Grosso. Conforme eu falei, as estatísticas chegam a 74% de elucidação. E esses 26% que ficam sem elucidação, o que ocorre? Existe o crime perfeito? Eu digo que não existe um crime perfeito, né? O crime de homicídio ele é multifacetado porque envolve diversas áreas. Então, a gente vai desde o local de um crime preservado, né, muito bem preservado. O crime preservado é quando ninguém mexeu no cenário, como é que é? Exatamente, que você tem um aspecto de coleta de provas em que você vai poder angariar elementos suficientes para você chegar até a autoria do crime. Sim. Então, a gente tem hoje, né, a gente tem essas tecnologias, então a gente depende muito também de uma cena de crime, de elementos familiares. Às vezes tem pessoas que não têm familiares para ajudar, são pessoas moradores de rua, pessoas desaparecidas. Então, são diversos fatores que chegam nesses 26%. Mas a gente tem desenvolvido e tem trabalhado tecnologias para fazer com que esse número chegue-se, né, uma redução mínima. Claro que você tem vários fatores que entram neste, por exemplo, fator pessoal, né? Fator pessoal, quantos investigadores você tem hoje investigando? A cidade de Cuiabá é uma das cidades que tem um dos maiores núcleos de investigação de homicídios, né, dentro das capitais. Então, só para você ter uma ideia, Elias, em 2014, no ano de 2014, Cuiabá registrou mais de 500 homicídios. Salvo engano, 503 homicídios no ano de 2014. Fechamos o ano de 2023, temos as estatísticas fechadas de menos de 90 homicídios. Ou seja, em cerca de 10 anos, os números reduziram drasticamente de quase 500, pouco mais de 500, para menos de 100 homicídios. Em uma capital em que você tem, né, somando Cuiabá e Várzea Grande aí, mas vamos falar de estatísticas Cuiabá, cerca de 600 mil habitantes, né, você ter um número de menos de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, realmente um resultado de um trabalho sólido que vem sendo realizado há diversos anos, e você verifica, se você pegar os anuários de segurança, né, do próprio Fórum Brasileiro de Segurança, do IPEA também, que eles divulgam anualmente o Atlas da Violência, Cuiabá está dentre as 10 capitais mais seguras do país, justamente por consideração desses números mais recentes estatísticos, levando em consideração que é o padrão estabelecido pela Organização das Nações Unidas, que é de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, Cuiabá hoje, né, se adequa dentro dos parâmetros da ONU. A gente percebe muitos crimes bárbaros que vêm acontecendo, não sei se voltaram a acontecer. Aliás, no seu livro você vai falar um pouco sobre história, né, ou bastante sobre história, né? No início, lá, nos primórdios, era dente por dente, olho por olho, né? Antes disso, só um gancho, antes disso tem o bíblico. Tem, né? O bíblico. O bíblico, Caim contra o seu irmão Abel. O seu irmão... Perfeito. Exatamente. Está contando isso no livro Conto também? Isso também no livro. Muito bom. Eu vou ler esse livro, é preciso ler esse livro. Né? Mas a impressão que a gente tem, ainda que haja elucidação, aquela busca, a investigação esteja bastante desenvolvida no estado de Mato Grosso, houve um retrocesso na cabeça das pessoas, daqueles que matam, aqueles crimes com requintes de crueldade? Na verdade, quando a gente faz uma análise social, o crime com os requintes de crueldade, né, que a gente costuma chamar, sempre existiram, né? Sempre existiram. Você teve muitos anos atrás, na década de 90, o maníaco do parque em São Paulo. Você teve o caso dos irmãos Cravinhos. Da Luz Vermelha. O bandido da Luz Vermelha, salvo engano, década de 70, 80. 70. Né? Então, você verifica que esses crimes com requintes de crueldade sempre existiram. Agora, hoje, né, você tem uma maior facilidade na comunicação que, consequentemente, esses tipos de crimes, sejam eles ocorridos no Oiapoque ou no Chuí, chegam com muita mais facilidade ao seu conhecimento, através de vídeos, fotos ou reportagens, que é justamente através das mídias sociais. Então, consequentemente, o que antigamente acontecia de macabro,
com requintes de crueldade que às vezes ficava restrito a determinada comunidade, hoje não fica mais. Que é o caso. Hoje acontece justamente que os crimes, né, repercutem de forma muito rápida, justamente por causa das redes sociais que estão aí. Você falou em crimes nacionalmente conhecidos, internacionalmente conhecidos, né? Irmãos Cravinho, Caso Suzane von Richthofen, Richthofen, que é o caso dos irmãos Cravinhos, exato, tem a Matsunaga, que Eliane também Matsunaga, foi bastante também muito conhecido, que foi com requinte de crueldade. Total, né? E agora, recentemente, teve aquela mulher que matou o cara e ficou com o corpo dentro de casa, lá em São Paulo, por alguns dias. Perfeito. Aqui em Várzea Grande também a gente teve, em 2022, o filho que matou a própria mãe e ficou com o corpo dela dentro de casa por diversos dias. Isso. Então, assim, é o que eu falo, é tanta informação que às vezes a gente não consegue assimilar tudo. Mas, assim, lá na delegacia de homicídios, eu atendi inúmeros casos absurdos, como todo homicídio é. Né? Todo homicídio, eu acho que é o crime por excelência, porque você tira do ser humano o que ele tem de mais precioso, que é a vida. Né? Então, realmente, todo homicídio, realmente, ele é grave. Mas o que você verifica nesses casos de requinte de crueldade realmente são os que mais marcam. É verdade. Você, inclusive, atuou ali no caso da advogada Cristiane Tirlone, né? Cristiane Castrilon. Castrilon, exatamente. Perfeito. Foi em Várzea Grande também, não, né? Foi Cuiabá. Foi Cuiabá. Acho que nós temos até algumas imagens aí desse caso, né? A advogada Cristiane Castrilon da Fonseca. Ela tem Tirlone, no final tem Tirlone, sim, né? De 48 anos. Tem sim, né? é o terceiro nome. Ela foi encontrada morta, né? Dentro do próprio carro, após ser espancada, asfixiada, né? Por um policial, né? Perfeito. No Parque das Águas. Um ex-policial. Um ex-policial. Ela foi deixada dentro do carro. Dentro deste veículo. Desse veículo. Deste veículo aí que exatamente. Está na tela. O criminoso, ele faz isso, ele acha... Aliás, esse cara, ele tinha sido policial, né? Mas ele ainda... esse rapaz... Já expulso, já tinha sido expulso. Exatamente. Tinha um histórico, né? Mas ele faz isso acreditando que ele vai conseguir se livrar? Sim, inclusive, eu fui ouvido há poucos dias, né? Neste caso. Há cerca de 20 dias atrás, eu fui ouvido em audiência. Eu fui testemunha desse caso. Eu me recordo plenamente, assim, como se fosse hoje, tudo, porque era Dia dos Pais. O homicídio foi um domingo, exatamente no Dia dos Pais, ou seja, mês de agosto. Estamos chegando no mês de agosto. Eu não lembro exatamente a data, salvo engano, dia 18 de agosto, mais ou menos, que eu acho. Então vai fazer um ano agora. E exato. Eu tinha acabado de chegar com a minha família, né? A gente tinha terminado de jantar, Dia dos Pais, quando meu telefone tocou, né? Era mais ou menos 9 horas da noite. E foi esse caso aí da Cristiane Castrilon. Até então era uma morte suspeita. Ela tinha sido localizada dentro do veículo pelo seu irmão, né? E o irmão dela não sabia o que fazer, estava ali desesperado. Achou que ela estava desacordada, mas na verdade ela já estava morta há muitas horas, né? E o irmão dela, no desespero, saiu correndo com o carro ali para dar socorro, levando ela para o Hospital Jardim Cuiabá. Mas lá no Hospital Jardim Cuiabá, rapidamente o médico já falou, olha, está morta e está estranho. E a gente tem um protocolo, né? A Delegacia de Homicídios tem um protocolo no caso de morte de mulheres, né? Morte suspeita de mulheres. É um protocolo que toda morte suspeita tem que ser encarada pelo princípio como feminicídio. Então, a gente parte do pressuposto que aquela morte suspeita é um feminicídio e a gente esgota todas as possibilidades até descartar esse feminicídio. Se a gente esgotar todas as possibilidades e confirmar que é o feminicídio, né, a investigação prossegue. E se a gente descartar todas as possibilidades e verificar que não se trata de um crime de feminicídio, ali você vai fazer a adequação do que realmente se trata. Se uma morte natural, se uma morte com a causa externa, um afogamento, um suicídio. Mas nesse caso específico, a gente não tinha ainda a definição que se tratava
de um crime de feminicídio, mas a gente adotou o protocolo. E por volta de 9 horas da noite, o Instituto de Medicina Legal, o IML, né, o perito médico legista informou que, de fato, se tratava de uma morte violenta, e ali a médica passou diversos hematomas que tinham sido localizadas, a causa da morte, né, falou que tinha sido uma asfixia indireta, ou seja, que havia uma compressão do tórax dela, provavelmente ajoelhou sobre o corpo e tamponou o rosto com a almofada, né? Então, a médica perita já tinha me passado essa informação, e que, além disso, havia também sinais, né, de tanto o estupro, né, como também intenso espancamento, né, porque a vítima também havia diversos hematomas na cabeça. Então, a partir daquele momento ali, era por volta de 9 horas da noite, eu lembro que eu acionei as equipes que estavam de sobreaviso no dia na unidade, as equipes de investigação preliminar que estavam seguindo o protocolo já tinham realizado alguns levantamentos, e a gente se dirigiu para uma rua suspeita, que era a provável rua que o veículo teria ficado estacionado por último antes de ir para o Parque das Águas. E ali a gente, né, adentrou em uma residência, e nessa residência a gente localizou o suspeito, né, que agora é o réu, né, o Almir, né, o Almir Monteiro. E o Almir Monteiro, rapidamente ali durante as entrevistas, eu perguntei para ele, eu joguei um verde, né, e terminei colhendo maduro. A gente já sabia que era ele que tinha saído da casa dirigindo o veículo, e eu perguntei para ele onde é que estava a mulher, né? Eu falei, cadê a mulher? Cadê a mulher que estava com você? E ele falou, ela saiu daqui muito doida. Eu falei, ela saiu daqui? Foi, não, ela pegou o carro aí e saiu dirigindo. Então, naquela hora ali, eu já vi que era mentira, porque a gente já tinha visto que era ele que estava saindo com o carro, dirigindo o carro. Sim. Então, a partir daquele momento ali, eu já falei para ele, né, que ele estava preso. E aí, naquele momento ali, ele abaixou a cabeça, ele falou, eu fiz merda. Né? Falou, sim, fiz merda, fiz merda. Doutor. Não conseguia falar. Não conseguia mais falar, desdobrar, e aí ele começou criando história, e cada história que ele criava, ele perdia. A gente acionou ali a perícia técnica, o pessoal da criminalística da Politec, excelentes profissionais, e rapidamente os peritos chegaram, fizeram a perícia na casa e constatou diversas manchas de sangue, né, o que era a prova irrefutável que a Cristiane tinha sido executada, vítima de feminicídio ali dentro do quarto do Almir. Nesse caso aí, me parece que ela o conheceu não fazia muito tempo. Como é que foi essa dinâmica aí? Ela já o conhecia ou... Não, né? Isso, inclusive, é um dos fatores que não precisam, sim, para o crime ser classificado como feminicídio. Certo. Isso é dispensável, né? Sim, dentro do conceito técnico. Ela conheceu ele de fato naquela noite, né, em um bar daqui da capital, e se dirigiram para a casa dele, e ali na casa dele, né, tem alguns fatos relacionados ao processo que são sigilosos, sim, mas a gente tem provas irrefutáveis do cometimento do estupro, né, e das palavras que ele proferia contra ela. Também a gente tem provas irrefutáveis juntadas nos autos, né, que demonstram de fato que aquele crime ali cometido se trata de um crime de feminicídio. Muito bem, nós vamos agora para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Boa Noite, Elias Neto. Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, e agora, delegado, uma pessoa vai fazer uma pergunta. O Zanã já está no ponto ali para perguntar aqui ao delegado, acho que o senhor conhece bem, o Wagner Zanã, sempre entrevistando aí, acompanhando o trabalho da polícia. Oi, Zanã, onde você está e o que você pergunta, meu caro?
Olá, Elias Neto, estamos aqui agora, olha, na Avenida Fernando Correia, entroncamento aqui, cruzamento com a Avenida Carmindo de Campos. Nesse momento, Elias, um fluxo de veículos bastante normal por aqui, no sentido Cochipó Centro, bastante tranquilo. No sentido centro, região do Cochipó, um pouco mais truncado o fluxo neste momento. Quem vem pela Carmindo de Campos consegue encontrar um bom fluxo de veículos também, embora aqui o semáforo faça a regulação do trânsito. E quem vem pela Carmindo acaba esperando mais do que quem está transitando pela principal, que nesse caso é a Avenida Fernando Correia da Costa, Elias. Nesse momento, movimento bastante tranquilo na Carmindo, movimento um pouco mais puxado aqui na Fernando Correia da Costa, para quem vai para a região Cochipó, sentido Tijucal, Pedra 90, enfim, na sentido de saída, né, de Cuiabá para Rondonópolis. Tá certo. Bem que o trânsito está super tranquilo por aí, né, Zana? E eu sei que você está muito interessado na expectativa aí para fazer uma pergunta para o delegado Marcel Gomes de Oliveira, não é mesmo, Zana? É isso mesmo, Elias. Vamos conversar com o Dr. Marcel agora. Dr. Marcel, uma pergunta que eu sempre me faço é quando eu vejo investigadores, delegados, enfim, o pessoal da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A gente vê que o índice de resposta da Polícia Judiciária Civil quando o crime é contra a pessoa, né, contra a vida, é uma resposta bastante, digamos assim, considerável. A maioria dos casos, eles têm uma resposta do poder de polícia, da segurança pública nesse caso. O fato de envolver um crime contra a vida, o fato de envolver a Politec, de envolver o isolamento da área, facilita o trabalho dos investigadores. Por que o resultado ele é tão mais alto quando se fala dessa questão envolvendo a vida? Eu até acredito que é fundamental, uma vez que a gente está falando do mais grave dos crimes, né, doutor? Mas por que o índice de solução, de resolução desses casos é tão alto, doutor? O que contribui para isso? Boa noite. Então, de fato, existe e tem que existir essa sinergia, né, entre o trabalho que é realizado inicialmente no local de crime, entre todas as forças, né? Normalmente, quem chega primeiro ao local de crime é a Polícia Militar, né, até porque a capilaridade, né, o número de batalhões, de policiais nas ruas realizando rondas é enorme. Então, normalmente, quem chega no local de crime são os policiais militares. Aqueles policiais militares ali têm um atendimento prévio, né? É muito necessário que se faça o isolamento do local do crime, né? Posteriormente, de fato, há um trabalho integrado entre a perícia, né, tanto a perícia de criminalística, que é aquela que faz o exame no local do crime, quanto a perícia do Instituto Médico Legal, que é quem vai efetivamente examinar o corpo da vítima para traçar a causa-morte, né, dizer quantos disparos de arma de fogo, se foi arma de fogo, se foi objeto cortante, perfurante. Isso é muito importante para a análise da investigação. Então, e a equipe do local de crime, que é a equipe da DHPP, tem que manter comunicação com todos esses envolvidos, né? A gente fala em uma sinergia, que a busca de todos pelo objetivo é único. A gente está em busca de elucidar um crime que acabou de acontecer, né? E isso aqui dentro do Mato Grosso, né? Dentro aqui de Cuiabá, especialmente aqui o trabalho da Delegacia de Homicídios, é muito bem desenvolvido, né? A gente desenvolve muito bem essa técnica com todos. Eu acho que quando o Zanan fala, eu me pergunto, eu creio que ele também quer dizer que outros crimes não são elucidados tão rápidos, crimes de outras naturezas. Seria mais ou menos por aí? Contra o patrimônio, por exemplo, essas questões? Na verdade, assim, eu posso falar dentro especificamente ali da minha área de atuação, que é a investigação de homicídios. Dentro da investigação de homicídios, de fato, existe uma doutrina muito sólida de como se investigar, quais são os passos que você tem que seguir para realizar uma boa investigação sólida. Embora essa investigação você pode até não atingir a autoria,
é o que você falou daquele, e os 26%, né? Sim. Os 26%. O que eu falo para todos os investigadores, todos os policiais dentro da unidade, é o seguinte: você utilizar todos os recursos que você tem ao seu alcance para buscar atingir o objetivo. Você utilizou e ainda assim não atingiu o objetivo, eu acho que a sua missão foi cumprida, né, como investigação. A gente tem que parar e imaginar que dentro desses 26%, né, a gente, às vezes, tem percalços nesses caminhos. Às vezes, a gente tem familiares que não querem contribuir com a investigação. Né? A gente tem familiares que não querem contribuir com a investigação. E por que isso acontece, que o familiar, ele... Vidas ocultas da vítima. Né? Entendi. Que, às vezes, não tem interesse de que seja revelado essa vida oculta da vítima. Sim. Né? Então, às vezes, a gente tem vítimas sem familiares, que a gente não consegue trazer um perfil social da vítima, né, com quem essa vítima andava, o que essa vítima fazia. Então, às vezes, a gente tem alguns problemas durante a investigação, mas, claro, o que eu posso afirmar é que em todas as investigações a gente segue um protocolo, em que esse protocolo, o objetivo final é justamente se alcançar a autoria do crime. Que às vezes a gente ouve as pessoas da sociedade dizendo: esse caso foi bem rápido porque tratava de fulano de tal, coisa parecida. Existem casos, então, que ganham as manchetes, e outros não, né? É o caso, por exemplo, aqui do Carlinhos Bezerra, que foi também você que comandou essa investigação, né? Sim, foi uma investigação nossa também, né? Na época que a gente estava lá trabalhando nas investigações de homicídios. Foi em janeiro de 2023, salvo engano. Por aí. Acho que foi janeiro de 2023. Ele matou a ex e o namorado, perfeito, então namorado. Assim, dentro da investigação criminal, Elias, existe uma teoria, né? E tem algumas coisas que às vezes as pessoas não entendem, mas assim, quem está por trás da investigação entende tranquilamente. Então, esse é um crime cometido, né, em que você verifica ali na cena, no local do crime, em que há diversos elementos, né? E dentre esses elementos tem um muito forte, né, que é a irresignação do suspeito, né, do réu, né, isso todo mundo da família ali no local do crime já falava, né, já dava o nome da autoria do crime. Então, a gente inicia rapidamente o rastreamento dele e a gente verifica que ele está na estrada, né? A gente verificou que ele estava na estrada. Pedimos apoio ao pessoal da Delegacia de Campo Verde e o pessoal da Delegacia de Campo Verde abordou, né? E rapidamente ali, você viu nas imagens, o pessoal conseguiu, né, realizar a prisão dele. Mais recentemente, ele realizou o descumprimento das medidas que estavam impostas pelo Poder Judiciário. Ele estava com a tornozeleira eletrônica e o Ministério Público detectou que ele estaria, né, passeando aí, perambulando pela cidade, né, enquanto ele deveria ter ficado dentro da residência. Então, aí, esse dia aí foi justamente o dia que nós realizamos, né, pela segunda vez a prisão dele, só que dessa vez uma prisão preventiva, né. A gente já tinha realizado a prisão em flagrante no dia do homicídio e aí já foi uma prisão preventiva relacionada justamente ao descumprimento das medidas impostas pelo Poder Judiciário. Quando que é possível dizer que um relacionamento já é considerado abusivo? Olha, a lei de violência doméstica, né, e familiar contra a mulher, conhecida como a Lei Maria da Penha, ela trata de diversas hipóteses, né, de violência psicológica, violência patrimonial, violência física, violência sexual. Então, você tem uma gama de variedades em que essa violência, né, pode ser exercida contra a mulher. Aqui nós temos um caso de violência drástico, mais drástico, que é justamente o crime de feminicídio, né? Esse crime, a qualificadora do feminicídio ficou muito bem demonstrada, né? Durante as investigações, a gente solicitou, né, ao Poder Judiciário busca e apreensão na residência do suspeito, naquela época suspeito, e dentro da residência dele foi localizado, dentro do escritório dele ali, que ele mantinha dentro da casa, inúmeros elementos que demonstravam que ele perseguia, né, e
é o verdadeiro crime de stalking, né? De perseguição, pelo fato da vítima não querer mais se relacionar com ele, né? Isso ficou muito evidente nas mensagens de celular, nas anotações que ele fazia em agendas, em prints de localização que ele tinha da vítima, sim, de escutas, enfim. Ou seja, com a tecnologia e com a ciência, é complicado. O cara não vai correr assim tão fácil, não vai escapar fácil mesmo, né? É o que eu falei. A gente tem protocolos, né, dentro do sistema da investigação, e quando um crime acontece, a gente procura imediatamente, né, se cercar desses protocolos para justamente atingir o objetivo. O objetivo maior de qualquer investigação de homicídios é justamente você elucidar o crime, chegar à autoria. Esse é o clímax da investigação de homicídio. Tem um crime que aconteceu lá no Nortão, que eu fico pensando, o que vira isso aí? O pai e filho, eles trocaram um tiro lá, o filho morreu e o pai morreu. E nesse caso, o processo é instaurado, o que vira isso aí? Na verdade, você instaura o procedimento, né, para apurar uma morte ali, digamos, de um duelo, né, entre pai e filho. Eu falando, voltou lá na Idade Média. É um caso clássico de morte por duelo. Por duelo. Né, entre pai e filho, assim, didaticamente explicando, né, onde você tem automaticamente autor e vítima, né, e aquele inquérito ali, você vai concluir, vai informar que, de fato, a vítima de um é autor em outro, e assim, né, vice-versa. E, consequentemente, quando você remeter esse inquérito para o Poder Judiciário, fazer análise, tem um artigo que diz, né, que o que extingue, um dos fatores que extingue o processo é a morte do agente. E os dois? Os dois morreram. Então, ali você teria a extinção da punibilidade e, consequentemente, o arquivamento do feito. Porque você não tem a quem punir. A realidade é essa, você não tem a quem aplicar uma punição. Eles, não é para rir não, né? Mas eles se resolveram, né? O famoso duelo que existia na época dos velhos oestes. Do Velho Oeste e exatamente aquilo que nós falamos anteriormente, né? Muita coisa voltou até o duelo, podemos dizer assim. Até o ponto de vista histórico, e a gente explica também um pouquinho sobre o duelo. Exatamente. A sua esposa é policial? Não. Área da saúde. É da saúde. Então a conversa em casa não gira em torno de polícia. Mas eu acredito que rola aquele papo, né, com o caso, por exemplo, lá da perícia, né? É inevitável. Às vezes, você trabalhar, né, com a vida, né? A gente trabalha com a vida diariamente, é um pouco complicado. Então, a gente termina, às vezes, desabafando, né, de alguma coisa que você fez naquele dia, um local um pouco mais pesado, morte de crianças, né, morte de idosos. Sempre são cenas que impactam mais. Exatamente. Mas o que mais, nós falamos bastante sobre feminicídio, essas questões aí, porque realmente é uma situação muito complicada no momento, né? Tem ocorrido bastante. O que mais diz o seu livro, que será lançado que dia mesmo? Dia 15/8, às 18h30, no Shopping Goiabeiras, Editora Humanos. Um abraço aí, vou mandar um abraço aí para o Leandro Dornelles, para o Jair Donato e para o Nélito, pessoas aí maravilhosas que estão aí à frente aí de toda a divulgação, todo o trabalho do livro. E a capa aí ficou realmente sensacional. Demonstra aquilo que a gente quer no livro, né? Retratar a história do crime de homicídios. Então, eu sou fascinado pela Delegacia de Homicídios, é uma delegacia que eu realmente me encontro com um trabalho ali, né, maravilhoso que a gente exerce, uma equipe maravilhosa que a gente tem também, de profissionais altamente gabaritados, capacitados, né? Eu falo assim, eu realmente, 6 anos ali que eu vou fazer, que eu estou na Delegacia de Homicídios, é metade da minha vida na polícia, e realmente ali termina se tornando uma segunda família, porque a gente está, né, no dia a dia. E uma coisa, Elias, que a Delegacia de Homicídios, eu acho que é uma escola, ensina isso para todo mundo, porque quando você começa a trabalhar diariamente com a morte, você passa a dar valor mais à sua vida. Então, muito, né? Forte. Então, todo profissional
que trabalha dentro da delegacia de homicídios carrega isso. Então, eu acho que quando ele vai investigar o crime que ele está ali, né, na alçada dele, ele bota isso na cabeça. Porque aquela pessoa dali perdeu o bem mais precioso que tinha, que era a vida. E como é que fica a cabeça da pessoa, de um policial, de um delegado, a hora que chega ali na cena do crime, está ali o corpo, é aquela vida que partiu de uma forma tão brutal? Elias, cada caso é um caso, né? Dentro da investigação, você fala assim, cada caso é um caso. Entre inúmeros casos que eu já atendi, sempre assim, o que me marcou mais foram os casos de crianças, né? Crianças que são vítimas, né, de arma de fogo, seja por suicídio, seja por homicídio, seja por tiro acidental, né? Sempre impacta muito porque você se pergunta o que é que aquela criança fez, né, para efetivamente ter merecido aquilo. Então, a gente carrega um pouco disso, né? E às vezes a gente sente também que está no momento de arrefecer no caminho, né? Sim. De arrefecer e a instituição sabe disso, sabe como tratar disso e a gente sabe lidar muito bem, né, com o lado profissional da coisa. A gente sabe que é necessário, a gente faz a nossa parte de forma muito imparcial, muito técnica e a gente procura transmitir sempre a maior tranquilidade no local de crime, para os familiares, né? A gente sempre procura deixar ali uma palavra de alento e deixar também, né, a demonstração de que o trabalho da Polícia Civil é justamente buscar a autoria do crime, independentemente de quem seja a vítima. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela sua... Eu que agradeço aí a oportunidade. Pela sua presença aqui. E no dia 16, então, de agosto, a partir das 18 horas. Dia 15 de agosto. 15 de agosto. Olha, 15 de agosto. Perfeito. Exatamente. Às 18 horas e 30 minutos, lá do Shopping Goiabeiras, no térreo, local Espaço Livre Livro. Tá, estaremos lá então, tá, para registrar esse momento. Convidado de honra. Muito obrigado. Uma boa noite. Agradeço. E uma boa noite para você. A gente se vê amanhã, a partir das 18 horas, aqui na TV Cidade Verde. Um grande abraço e até lá.